Olá pessoal, tudo bem? Começando aqui o vídeo de cara lavada, gente, a vida como ela é. E por falar em vida como ela é, eu já quero começar o vídeo pedindo desculpa, gente, porque as postagens dos meus vídeos essa semana foi simplesmente uma bagunça. Eu tenho vídeos aí de terça, quintas e sábados que eu posto pra vocês e prometi postar vários vídeos extras assim, só que, nossa, essa semana foi muito difícil, realmente muito difícil. Para quem me acompanha nas redes sociais já sabe que meu esposo viajou para o Canadá. Na verdade, ele não vai ficar só em Canadá, ele vai ficar Canadá, Nova York, Washington, etc. E eu estou aqui uma semana sozinha com a Belinha. E vou falar uma coisa pra vocês, é muito difícil ficar sozinha. A gente tem que cuidar de tudo sozinha. E aí com toda essa confusão, gente, até eu me adaptar à vida nova sem o marido foi muito complicado. E hoje que eu sentei aqui pra gravar, falei, vou começar a gravar isso há umas 3 horas atrás, a luz acabou. Tudo assim a favor da minha pessoa, né? Então peço desculpas por isso, logo mais eu estou adaptando a minha rotina e vou continuar as minhas postagens pra vocês normalmente, ou até com os vídeos extras que eu prometi pra vocês, tá certo? Eu estou postando já vídeos extras, mas vou postar mais ainda conforme eu prometi pra vocês. E o vídeo de hoje, gente, que eu estou começando de cara lavada, é resenha de corretivos. Vou falar, gente, dos corretivos da Ruby Rose. De todos os corretivos da Ruby Rose, na verdade. Não só dos corretivos coloridos que eu recebi da assessoria da marca esse mês, como dos corretivos líquidos também, que eles me mandaram todas as cores. E também dos outros corretivos que eu também recebi da Ruby Rose, que são diferentes, tá, gente? Então eu vou começar pela paletinha. Eu sei que a Ruby Rose, ela tem várias paletinhas de corretivo, tanto pequenininhas assim, como aquelas maiorzinhas ou as mais completinhas, mas de todas essas paletinhas eu só tenho essa daqui. Eu acredito que a consistência, a textura delas, etc, sejam iguais, mas essa paletinha que eu tenho aqui é uma paletinha de corretivos coloridos, onde aqui nós temos corretivos verde, amarelo, lilás, um rosadinho, um mais ou menos tom de pele aqui e um mais escuro, que serviu para peles negras ou inclusive para fazer contorno. Eu ouvi falar muito bem dessas paletinhas, gente. Eu vi várias resenhas logo quando elas foram lançadas lá atrás e muitas resenhas positivas, por sinal. E eu concordo com a maioria das resenhas que eu assisti, gente, tanto que realmente os corretivos dessa paletinha que eu tenho aqui são realmente muito pigmentados. Olha, peguei 3 cores aqui pra vocês verem. Elas cobrem, eu posso usar aqui o corretivo amarelo para cobrir as minhas olheiras aqui por baixo da base. Pra quem não sabe como utilizar cada cor de corretivo, eu tenho uma aula completa aqui no canal, que eu deixo o link na descrição do vídeo pra vocês assistirem, que eu explico tudo sobre colorimetria e corretivos coloridos, tá certo, gente? Eu tô usando como exemplo aqui nas minhas olheiras, gente, o corretivo amarelo, que serve para cobrir as olheiras assim mais arroxeadas. Realmente, olha, ele tem uma cobertura super power, e pra usar por baixo da base, se for assim uma base sequinha, eu acho que ele funciona muito bem, tá? Agora pra usar por cima da base, não no caso dessa paletinha aqui, que ela tem cores assim mais de camuflagem mesmo, eu já não usaria. Não pela pigmentação, porque a pigmentação dele é muito boa, como vocês podem ver. Ele não é um corretivo assim oleoso, ele deixa uma sensação assim bem agradável na pele, mas o que eu percebi desse corretivo, gente, é em relação à duração. Eu acho que de todos os corretivos da Ruby Rose que eu experimentei, que eu vou falar um pouquinho de cada um deles na resenha de hoje, esse daqui em creme foi o que durou menos na minha pele. Porém, pra usar realmente por baixo da base, para camuflagem mesmo, só pra cobrir as manchinhas, ou se for usar por cima da base, que se use por cima dele um pó daqueles bem fininho, aqueles translúcido que sela mesmo a maquiagem, ou um bom fixador de maquiagem pra que ele possa durar mais tempo, tá? E além desses corretivos, gente, eu recebi também todas as cores desses corretivos aqui líquidos da Ruby Rose. Esses daqui não são lançamentos, já existe há algum tempo. Depois eles acabaram lançando também as tonalidades coloridas, mas das tonalidades coloridas eu só recebi assim a corzinha que é mais voltada para o pêssego, mas todas as outras cores são de camuflagem. Então não se preocupem que eu já estou aqui separando os meus desapegos, vou ficar realmente somente com a minha cor e o resto eu vou desapegar para vocês. Então acompanhem os sorteios lá no blog, que toda semana eu estou fazendo sorteio de kit de desapego para vocês, tá? Esse corretivo aqui, gente, eu já uso a tonalidade L2, a base da Ruby Rose é a L4 pra mim, e a L2 eu usaria mais para iluminar, tá certo? Por cima da base, lógico, só que no caso de hoje eu vou passar por baixo mesmo, só que eu vou tirar ele depois pra testar outros corretivos aqui pra vocês, que por ser assim 2 tonalidades mais claras que a cor da minha pele, eu acho que dá pra iluminar assim tranquilamente. Esse corretivo, gente, dos corretivos da Ruby Rose que eu tenho,
ele é o corretivo que tem menor cobertura. O fato assim dele ter uma cobertura menor que os outros corretivos também não quer dizer que ele é um corretivo que tem uma qualidade inferior aos outros. O que acontece é o seguinte, gente, a proposta desse corretivo, o nome dele é Naked Skin. Esse Naked Skin foi inspirado inclusive naquele corretivo, nessa linha Naked da Urban Decay, que é uma linha importada aqui dos Estados Unidos. E essa linha Naked, gente, tanto a base como o corretivo da Urban Decay, eles têm uma cobertura assim super natural, sabe? Que é pra dar aquela impressão realmente de pele natural pra gente, sabe? Então a cobertura dele, teoricamente, teria essa mesma proposta, assim, de uma pele mais natural, gente. Porém, mesmo ele tendo essa proposta, assim, mais natural, eu acho que, mesmo assim, ele ainda cobre pra caramba. Eu espalhei ele aqui com os meus dedos, mas se eu optar por espalhar ele com a esponjinha, ele fica aí com uma cobertura mais leve. Essa esponjinha aqui, ela tá molhada, mas como vocês podem ver, ó, fica aí uma cobertura bem levinha se você espalhar com a esponjinha. Então ele tem aí essa proposta de ser aquela cobertura mais natural. E eu usaria ele em combinação perfeitamente com a nova base da Ruby Rose, que eu já resenhei ela aqui pra vocês no canal. E vocês viram que ela tem aí uma cobertura power. Por ela já ter essa cobertura assim mais power, não necessita assim de um corretivo que tenha uma cobertura mais power ainda, porque a base já fez o serviço direitinho. Então você pegando esse corretivo aqui da Ruby Rose, duas tonalidades mais clarinhas, você consegue somente fazer a iluminação por cima da base e ele vai fazer o serviço direitinho. Em relação à duração, gente, eu acho que ele dura na pele um pouquinho mais de tempo que esse aqui em creme, que eu passei também, mas mesmo assim a duração não é aquela assim que fica o dia todo no rosto. Eu acho que você passa aí umas 4 horas tranquilamente com ele, mas depois de 4 horas você teria que retocar. Mas a qualidade dele também é excelente, é um corretivo que eu gosto muito. Eu só recebi das tonalidades coloridas dessa versão aqui, como eu falei pra vocês, a versão rosinha, que é esse pêssego aqui, digamos assim, sabe? É uma tonalidade que infelizmente não serve para o meu tom de pele. Ele é quase a mesma tonalidade desse rosinha aqui que vem na paletinha, sabe? Só que o da paletinha ele ainda é um pouquinho mais claro, mas ambos os dois eu acho que só serviriam assim para meninas bem branquinhas, para cobrir aquelas olheiras assim mais azuladas, sabe? Então se eu fosse usar cor salmão, teria que ser aquela cor assim mais alaranjada. Agora eu tirei o corretivo que eu apliquei aqui do meu lado esquerdo, gente, pra falar pra vocês um pouquinho desse corretivo aqui, que é uma versão diferente do último corretivo líquido que eu mostrei pra vocês, porque esse corretivo aqui, ele vem tanto um lado um corretivo bastão e do outro lado ele vem o corretivo líquido. Eu confesso, gente, que quando eu recebi esse corretivo aqui, eu não dei muita coisa pra ele não, sabe? Eu falei assim, nossa, parece aqueles corretivos de antigamente, que não existia corretivo líquido nem nada, e a gente pegava aqueles corretivos bastão da Vult, sabe? Aqueles bem que era bem duro e não cobria nada. Eu recebi duas cores, eu recebi a L1, que é a mais clarinha e ela é um pouco mais rosada, que eu preferi não mexer muito nela, gente. Eu só fiz um swatch, assim, rapidinho dele na minha mão, mas não mexi muito, porque como ele não vai servir pra minha tonalidade de pele, ele com certeza também vai para o meu desapego, porque ele vai servir para outra pessoa. Mas ele tem essa tonalidade, assim, bem mais clarinha, sabe? E eu recebi a tonalidade L4 também, que seria a mesma tonalidade da minha base. Porém, ele não vai servir para iluminar, mas ele vai servir para fazer diversas correções, gente. O lado líquido dele, gente, por incrível que pareça, mesmo eu e muitas outras pessoas não tendo dado nada pra esse corretivo, eu achei a cobertura dele, assim, excelente. Dessa vez ele vai ficar um pouco mais escuro, porque pra mim a tonalidade certa para iluminar deveria ser a tonalidade L2, né? E essa daqui é a L4. Eu vou confessar pra vocês que eu gostei mais da cobertura desse corretivo líquido aqui do que do corretivo líquido anterior que eu mostrei pra vocês. O corretivo anterior, ele tem aquela proposta naked, como eu falei pra vocês, né? De deixar aquele aspecto mais natural na pele, sabe? E esse aqui, quando eu apliquei, eu achei inclusive que fosse a mesma coisa, só que não, gente. Ele também não tem uma cobertura super, uma cobertura power, sabe? Porém, gente, vocês podem olhar aí no vídeo que a cobertura dele ainda é maior que o último corretivo que eu mostrei pra vocês. Eu fiquei super impressionada com a cobertura, aliás, não só com a cobertura, gente, mas com a
textura também, porque a textura desse corretivo aqui, gente, também é mate. Ele seca mate também, assim como o outro corretivo líquido da Ruby Rose, sabe? Eu achei que a cobertura dele é um pouquinho maior, tô até fazendo um acabamento aqui com a esponjinha, e mesmo dando o acabamento dele com a esponjinha, olha, vocês podem perceber que ele não perdeu tanto a cobertura, sabe? Eu achei que a cobertura dele ficou bem legal, achei que ainda assim cobriu uma boa parte das minhas olheiras, mais até do que esse corretivo líquido da linha regular. Então, digamos que esse corretivo líquido que vem aqui e esse daqui, eles são bem parecidos, porém esse aqui tem uma cobertura um pouquinho maior. E essa outra ponta dele, assim, sabe? Que é aquela cobertura assim mais bastãozinho, que foi que me deixou mais ressabiada, digamos assim, sabe? Que eu falei, ah, deve ser aqueles corretivos estilo antigamente, bem durão. Gente, eu fiquei surpresa, porque ele tem uma cobertura super, super, super boa. Eu amei a cobertura dele. Ele não é aquele corretivo durão, ó, tanto que você aplica assim, ó, ele desliza completamente na pele. E eu digo mais pra vocês, eu gostei muito mais dessa textura dele aqui em bala do que o corretivo em creme. Ele é um pouquinho mais durinho, um pouquinho mais consistente, só que eu gostei do acabamento dele, ó, tanto que dá pra você aplicar ele com o bastão e ainda assim finalizar com a esponjinha se você quiser. Se você não quiser finalizar com a esponjinha, você pode finalizar somente com os dedos, mas eu optei por finalizar aqui com a esponjinha porque com a esponjinha a gente perde um pouco da cobertura. Mas se vocês repararem, gente, aqui no vídeo, a cobertura desse corretivo que eu apliquei aqui e do corretivo amarelo, que é o corretivo da paletinha, e ambos eu finalizei com a esponjinha, esse aqui não tem nem comparação com esse lado aqui. Olha só, com o tempo, por isso que eu não quis tirar esse lado aqui, que foi onde eu apliquei o corretivo amarelo. Faz assim, minutos que eu passei, apliquei ele há 15 minutos atrás, quando eu comecei a gravar o vídeo. Se eu não aplicar nada por cima, olha, primeiro, ele acumula aqui nas minhas linhas de expressão, como vocês podem ver. E segundo, que ele fica super pigmentado na hora, só que depois ele vai perdendo a pigmentação dele, sabe? Eu não sei explicar pra vocês exatamente o que acontece aqui, só sei que a pigmentação dele vai indo embora. Em compensação, olha esse lado aqui, gente, que perfeição. Que perfeição. Então, assim, o corretivo que eu mais subestimei, que foi esse corretivo aqui, tem aqui o lado líquido e o lado bastão. De todos os corretivos que eu mostrei pra vocês até agora, foi o meu favorito. Eu amei esse corretivo aqui. Eu achei que ele deu uma cobertura excelente, que ele deixou um acabamento perfeito, ele não deixou a pele oleosa, ele ficou super gostoso na pele e foi o que mais cobriu de todos os corretivos que eu mostrei pra vocês. Esse corretivo aqui, gente, está na minha lista de favoritos porque eu estou realmente muito apaixonada por ele. E pra quem achava que ele era aquele mais minguadinho aí e deixava ele de lado, gente, pode apostar e pode acreditar nele, porque essa bala aqui engana. Agora eu tirei de novo esse lado aqui, gente, que eu apliquei esse corretivo bastão, que eu mostrei pra vocês no último vídeo, para falar desses 4 corretivos aqui, que foram os últimos lançamentos da Ruby Rose, que são os corretivos coloridos, né, gente? Como eu falei pra vocês no começo do vídeo, gente, eu tenho uma aula aqui no canal explicando exatamente para que serve cada tonalidade. Mas primeiro eu vou falar, assim, dessa embalagem, que eu achei, assim, super demais. Eu adorei a embalagem, gente. Vem 13 gramas aqui. É corretivo pra caramba. Vem mais do que o dobro da quantidade de corretivos que costumam vir aí nos tubinhos normais, sabe? Sem contar essa pontinha dele de pincelzinho, assim, que eu achei demais e super prática também, se você já vai aplicando e espalhando assim com um pincelzinho, que eu achei super demais. Então vem uma quantidade muito boa de produto aqui, tem um aplicadorzinho que eu achei o máximo, coloquei as 4 cores aqui. Eu também não vou conseguir usar muito porque ela tem o mesmo problema, não problema, tá, gente? Problema na minha tonalidade de pele, que esse corretivo aqui na versão pêssego também, que é um pêssego quase rosado, né, gente? Esse da versão líquida aqui, ele é até um pouquinho mais escuro, talvez vocês não consigam ver no vídeo, mas ele é sim um pouquinho mais escuro. Porém, ele é mais líquido. E esses 4 corretivos aqui, eles prometem alta cobertura. E sim, eu acho que eles cumprem muito bem, porque olha só a pigmentação das cores dele aqui na minha pele, gente. É super, super, super pigmentado. Se você for comparar, por exemplo, esse pêssego aqui
com o corretivo salmão da Bruna Tavares, olha a diferença. O da Bruna Tavares, ele já é bem mais alaranjado. Pra mim, eu ainda preferi um pouquinho mais claro, mas eu ainda consigo fazer misturinha. Eu ainda consigo clarear ele um pouquinho pra usar. Agora, já esse clarinho da Ruby Rose, eu não consigo escurecer pra usar em mim. Então, ele só vai funcionar mais para peles branquinhas também. Agora, já a cor verde e a cor amarela, que são os meus xodó, gente... Então, assim, Mega Ultra Master Blaster Adventure pigmentada. Vou usar o amarelo aqui nas minhas olheiras. Foi até por isso, gente, que eu não tirei aquele amarelo que eu apliquei aqui no começo, né? Que quando eu falei pra vocês que eles não tinham uma boa duração, acho que eu exagerei na dose, mas tá valendo, né? Vou aplicar aqui com a esponjinha, que aí já tira um pouquinho. Que eu não quis tirar esse que eu apliquei primeiro aqui, logo no começo do vídeo, que foi o corretivo amarelo da paletinha, pra poder fazer essa comparação pra vocês. Se vocês perceberem, gente, olha, eu apliquei aqui, achei que a cobertura dele realmente tá excelente, sabe? Vocês podem ver que ele tá muito mais pigmentado que o corretivo que eu apliquei aqui primeiro, sabe? Que foi o corretivo aqui da paletinha, sabe? Porém, gente, mesmo que eu reaplique esse corretivo aqui da paletinha, que vocês podem ver que só o tempo que eu tô gravando pra vocês, ele saiu praticamente quase todo, vocês vão ver que se eu continuar gravando pra vocês e falando aqui, vai passar o tempo e ele vai sumir de novo e esse aqui vai permanecer. Eu acho que eles são sim de alta cobertura e também tem uma duração muito boa. E de todos os corretivos que eu mostrei pra vocês, gente, os que eu mais gostei, os corretivos coloridos, que faltou a Ruby Rose lançar um assim de alta cobertura na cor da pele mesmo, sem ser os coloridos, que pra mim vai ser perfeito se ela lançar. E esse daqui que vem o bastãozinho e o corretivo líquido do outro lado. Foram os meus favoritos. O Naked Skin também é muito bom para uma pele mais natural. E os corretivos da paletinha, como eu falei pra vocês, foram os que eu menos gostei exclusivamente por causa da duração, tá certo, gente? Então eu vou finalizar aqui a maquiagem só pra não terminar o vídeo com vocês desse jeito e já volto aqui pra gente conversar. Voltei aqui, gente, com a maquiagem feita pra finalizar o vídeo. Me empolguei um pouco na maquiagem, né, gente? Fui longe aí, até demorei pra voltar a gravar, né? E uma coisa que eu queria mostrar pra vocês, gente, é que eu demorei bastante pra terminar de fazer essa maquiagem aqui. Fui indo na terapia do momento. E os corretivos coloridos que eu apliquei aqui da Ruby Rose na minha mão, aquela hora pra fazer swatch pra vocês, eles continuam aqui, ó, tá vendo? Eles não saíram. Deram uma borradinha que eu meti meu dedo aqui com sombra, com a mão suja e tal, mas eles continuam aqui. E uma coisa que eu não fiz também, gente, foi comparar esse corretivo amarelo aqui, ó, com o corretivo amarelo da Tracta, que eu vou colocar do lado. E eu vou comparar também, gente, com o corretivo da Bruna Tavares, tá? O amarelo também. Aqui, gente, esse aqui de cima é o da Tracta e esse daqui é o da Bruna Tavares, tá? O corretivo da Tracta, ele é mais pigmentado tanto que o corretivo da Ruby Rose quanto o corretivo da Bruna Tavares. Porém, gente, considerem que eu acabei de aplicar esses dois, tá? E esse corretivo aqui, ele está aplicado na minha mão da Ruby Rose há mais de 1 hora. Tanto um quanto o outro, depois que eles secam, assim, depois de um tempo, eles ficam muito parecidos com o da Ruby Rose. Aliás, eu achei o corretivo da Ruby Rose muito parecido em relação à textura, duração, qualidade, com o da Bruna Tavares, viu, gente? Então, esses corretivos coloridos, assim, estão power. Ruby Rose, por favor, lance esse corretivo aqui de alta cobertura na cor da pele também, que nós, usuários de Ruby Rose, vamos amar. Então eu espero muito que vocês tenham gostado, gente, que vocês tenham entendido a diferença aí de um corretivo e de outro. Não se esqueçam de deixar o seu joinha aqui embaixo, de se inscrever no meu canal e me seguir nas redes sociais, que a gente se encontra muitas vezes por lá. Vai ter ainda essa semana mais vídeos de resenha Ruby Rose. Um beijo enorme pra vocês e fiquem com Deus!